Qual que é o apelido do Renan dentro do MBL? Dirceuzinho do MBL. Boca né? de sandália. Ah, é verdade. Boca de sandália. Sabe o que quer dizer isso? O que for pra falar, que eu falo publicamente, e eu vou falar, entendeu? A pessoa quiser acreditar, cabe a ela. E eu sei como é que é. A militância, ela não vai querer acreditar. Ela viveu numa bolha que a gente viveu lá dentro, entendeu? Então, até eu vi você perguntando para algumas pessoas, falando assim, poxa, mas por que você demorou tanto para falar algo? Na real, a gente fala. Eu já tomei esporro por ter dado like em vídeo do Nicolas enquanto estive lá dentro. Uhum. Porque no final das contas, o moleque é bom, cara. Uhum. O moleque, para além de tipo, vamos lá, o cara tá próximo do Bolsonaro, tá próximo do Valdemar. O MBL tá próximo de uma porrada de nego vagabundo. O próprio Beraldo, que o Faustino deu exemplo aqui, ele era o cara que... Por que ele tá no PP? Partido do Ciro Nogueira, né? O partido que, no caso, o Ciro Nogueira, que é muito brother dele e que fazia reuniões com o Renan dentro do American Business Park lá, levava para ter reunião lá. Ele é o que fazia contato com os caras do alto clero. E esse sempre foi o sonho do MBL, ser o alto clero da política. E até respondendo ele de uma forma mais clara, eu não acho que o MBL era ideológico. Nunca foi. Nunca foi. O MBL sentou com o Eduardo Cunha para pedir o impeachment. O MBL sempre fez política de verdade. O problema é que ele vendia para a militância nova, para gente como eu, como o próprio Ben, que entrou com 17 anos, o Faustino, que entrou com 20 e poucos anos, várias outras pessoas, que não era isso. Que era, meu irmão, para botar para ferrar, vamos para cima, vamos fazer acontecer, tem sacanagem, a gente vai falar. Só que você entra ali como se fosse num relacionamento. Aí você pode dizer se é relacionamento de familiar, de amigo. Você vai vendo que não é o que a pessoa vende em público. Tem várias outras coisas que estão acontecendo. Como é que você acha que eles conseguiram fazer o partido? Como é que fez? Eu falei, com acordos. O Renan, o problema... E o Ben pode falar. Vamos ser sinceros aqui. Qual que é o apelido do Renan dentro do MBL? Dirceuzinho do MBL. Boca né? de sandália. Ah, é verdade. Boca de sandália. Sabe o que quer dizer isso? Fala pra cacete. É. Abre a boca e fala os negócios. Não conta segredos. De certa forma, vamos lá. Eu sou um pouco também. Eu falo bastante. Eu falo a real. E aí, qual que é o ponto? Ele chegava dentro do escritório, ele abria abertamente o que ele estava fazendo. As reuniões, tudo. Os Por que acordos. esses vazamentos aconteceram recentemente de um monte de coisa? Porque eles criam um ambiente onde é normal falar as coisas, brincar falando merda, brincadeiras que são até racistas, mas brincadeiras bem pesadas. E aí as pessoas vão vendo que o MBL é de verdade. E o Renan falava, poxa, fui com o Kim ter uma reunião com o Gilmar Mendes. Porra, tinha que ver como é que era lá, tal. E falou isso sobre vários outros. Tanto é que quando teve um vídeo, e eu lembro muito bem disso, quando o André Mendonça, sem querer, encontrou uma pessoa que fica pegando a assinatura, não lembro se foi no aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas, e aí ele comentou sobre o partido e tal. O Renan ficou pulando de alegria. Porque eles precisam da validação de um poder supremo, que é o STF. Ali, meu irmão, não tem certo e errado. Tem o que cada um julga certo. E cada um segue uma política, cada um segue uma agenda. O STF hoje é isso. E eu acho que a missão só foi feita por causa disso. Tanto é que, e o Ben está de prova, era dito várias vezes que no momento quando a gente fizesse a missão, a gente tem que se unir com os caras para tentar dificultar a criação de outros partidos. É mentira? Verdade. E eu queria aproveitar o ensejo e te perguntar uma coisa. Porque a gente vê o MBL, desde 2020, fazendo alianças com a esquerda, com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, para derrubar o Bolsonaro. Eles fazem alianças com a STF, fizeram ali, abaixaram a cabeça para a STF para conseguir fazer o partido. Pois bem, existe para o MBL política e pragmatismo político com a esquerda e com o sistema. Mas quando eles são colocados de frente, por exemplo, de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eles não fazem concessão. Ou seja, na sua opinião, por que o MBL consegue dialogar, fazer alianças, ser pragmático com a esquerda e com a STF, mas quando é pelo Brasil,
Com a direita não conseguem, porque eles brigam com libertários, com ANCAPs, com Novo, com PL, com todo mundo. Eles não conseguem ter diálogo com ninguém da direita. Agora, com a esquerda, é trabalhista, é comunista, é Ciro Gomes, é Orlando Silva, e com a STF é a mesma coisa. Tu sabe por quê? Por que você identifica isso? Tu sabe por que isso acontece? Com a direita toda não, com alguns eles fazem. Quando Óbvio, é né? conveniente. E aí eu vou te dar um exemplo rápido, daqui a pouco eu entro nisso. A minha saída foi dura. E aí depois a gente entra exatamente em todas as etapas. Com o vereador que foi eleito, que estava no MBL, o Pedro Duarte, que estava no mesmo partido, que estava dentro do MBL, foi eleito junto. Não saiu obrigado. Mas não saiu obrigado porque cada um ficou quieto. Porque teve um acordo de deixar uma pessoa do MBL dentro do gabinete recebendo para que não houvesse ataque. O do Beraldo, eu sei o que é. Porque o Beraldo sabe de coisas do MBL, o MBL sabe coisas do Beraldo, o MBL sabe que o Beraldo tem culpa no cartório, essa parada da Refit fede bastante, vai dar merda e eles vão se ferrar. E é assim que acontece. O do Bétega, não sei se você sabe como é que foi, e aí eu posso falar aqui abertamente, porque já foi falado algumas vezes, foi tentado chamar ele num canto e falar, olha só, você vai deixar... São 11? Os 11 de Curitiba que fala? 9, né? Os tantos os assessores lá, dentro do gabinete. Você não vai sair candidato agora em 26. Você vai ficar quietinho no MBL e depois você sai. Ele não aceitou essa imposição no gabinete dele. Porque algumas pessoas ali ameaçaram ele. Do gabinete. Do gabinete. Ameaçaram ele. Porque... Detalhe, tá? Isso ia paralisar o gabinete dele. Ou Eu seja, peço até perdão de falar isso, porque o próprio Faustino não falou. O Renan tentou fazer isso dentro do gabinete do Faustino também. Várias vezes. Já tentou fazer eu ficar contra o Faustino. Eles fazem essa porra pra caralho lá dentro. Botar amigo contra amigo. Eles na cúpula, não. Mas eles tentam ficar controlando tudo embaixo. Você vê que é um ambiente muito errado. Muito errado. E aí, até voltando na questão do Beraldo, como eu estava falando, ali tem concessões. Em alguns lugares, quando vale a pena financeiramente, como o do Ricardo Nunes, o do próprio Milton Leite, que eles falam... Rueda, né? Eles falam que o Milton Leite é um braço do PCC. O chefe, um dos assessores do Guto, que nem era assessor do Guto, eu fui descobrir há pouco tempo, mas andava com o Guto para lá e para cá e era assessor do Guto. O Oliver Delgado, que hoje é subprefeito da Vila Mariana. Ele era assessor do segundo vice-presidente, no caso, na Lesp, o filho do Milton Leite. Por quê? Porque vale a pena. E aí eu que saí por cargo? Não, eu saí por causa de todos os desrespeitos que aconteceram. Uma epifania não acontece porque eu te falei, isso aqui é assim. Mas num processo de várias coisas que vai entrando na tua cabeça e aí a sua cabeça se abre para uma nova ideia. Quando você rompe até um relacionamento, não é por causa de uma briga. É por uma consequência de várias brigas que vão acontecendo até o momento que aquilo está tão deteriorado que não vale mais a pena você continuar. Esse é o MBL, entendeu? E aí até, para finalizar o que você estava falando, por que não rola concessão com a direita ou com o Nicolas da vida? Por que, Sestara? Porque eles querem o voto do moleque. Não, isso com certeza. Como partido, eles estão trabalhando para brigar por esse futuro aí. O voto nulo foi só uma tática para você conseguir voltar a ser oposição, Sim. porque com o Bolsonaro era dolorido ser oposição, você ser oposição ao PT, Sim. Crescer pra caramba nas redes, como o MBL nunca cresceu, foi nesse período de 23 e 24, por causa da oposição ao PT. E internamente, eles mesmos me falaram que estavam torcendo pro Lula ganhar. Não, isso eu acredito, mas assim, como estratégia de partido, aquilo que eu já falei aqui, inclusive, eu falei Mas pro o Pedro que é Girô vendido quando ele esteve aqui. publicamente? Oi? Ah, O que é vendido publicamente? Aí, não. Tá errado ou tá certo? Tá, pra mim Pra mim tá totalmente errado tudo. Só que eu falei pro Pedro Girô aqui, eu falei, olha, se vocês apoiam o Bolsonaro em 22 e o Bolsonaro ganha, o MBL acabava. Simples assim. Porque ele ia se tornar irrelevante por inteiro. Então, para eles viverem, serem como partido, era necessária a derrota do Bolsonaro. E tem coisas que eles até inventam, tá? Tem perseguições que eles botam na culpa do Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro que fez, foi o Dória. Então, eles
Vão fazer É de a tudo. narrativa. É a narrativa. Mas, Eles de vão qualquer criar. forma, tá errado. Claro, irmão. com certeza, pô. Tá errado. Mas isso aí é uma coisa indiscutível. Porque eles olharam o quê? O partido, ou seja, projeto pessoal de poder e não Brasil. Exato. Sim. Só que assim, é o que eu falo. É o que eu falo com o cenário, eu falo. Eu tento ser... Eu olhando de fora, eu digo, erraram. A gente pode dizer isso como povo, eu posso dizer isso. Agora, por exemplo, você vê isso acontecendo o tempo todo dentro dos partidos. Entende? Então, quando um político critica isso, ele não pode criticar quando ele está abraçado com, sei lá, velho, o Zé Dirceu ou o Valdemar da Costa Neto, entendeu? Agora, eu posso dizer, os dois estão errados. E, para mim, eles foram extremamente errados nessa omissão. E é engraçado, como isso é engraçado, tá ligado? Omissão, caralho, Aí mano, foi é muito dito, louco olha isso aí. o que foi dito. Quando eu saí totalmente, tipo assim, cara, eu vou voltar pro Rio de Janeiro, eu não vou ficar mais aqui. Não faz sentido nenhum eu ter feito 12 mil votos no Rio de Janeiro sem dinheiro, com uma equipe que nunca tinha participado de eleição. Eu nunca tinha participado de eleição. Eu fui um cara que caiu de paraquedas na política, porque eu queria buscar um propósito na minha vida. Eu era do mercado financeiro, um dos lugares mais lixos que existem. E aí a gente pode conversar depois sobre isso. E aí, poxa, não faz sentido nenhum. Eu fiz 12 mil votos. Um monte de gente mandando mensagem, perguntando sobre, pô, você vai fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, isso? E eu recebia muitas denúncias. E eu vou ficar em São Paulo. E até mentem. Então, não sei se tu tem acompanhado, estão falando que eu fiquei vendendo, carregando caixa. Nunca carreguei caixa no MBL. Mas eu vendi produtos para o MBL, no sentido de, tipo assim, o produto online respondendo no WhatsApp. Eu não queria fazer isso. Mas não fazer isso porque isso é demérito. Mano, eu fui soldador, trabalhei em obra. Eu larguei os estudos para trabalhar em obra. Eu não tenho um ensino médio completo. Isso não é demérito. E eles me zoam sobre isso. Não tem problema nenhum, meu irmão. O problema é que eu não vou ficar aceitando estar num lugar sendo desrespeitado, o Alexandre Santos falar que você escolheu isso pra tua vida. Ninguém te mandou estar aqui. Então fechou. Eu vou embora. Eu vou voltar pro Rio de Janeiro. E eu não quero mais saber de MBL. Nem sei se eu vou querer continuar sobre política. É verdade. E o Faustino tá de prova. Eu queria largar tudo e, cara, só ajudar a pessoa que eu confio. E era ajudar ele. Quando ele fez um convite para eu ir trabalhar com ele. E o MBL criou caso com isso. Porque eles vão criar caso de qualquer coisa para tentar te controlar, como ele mesmo disse. Quanto tempo tu ficou no MBL? Graças a Deus, pouco tempo. 23 e final de 24. 2 anos só. Vem cá. Isso é uma coisa que eu vejo. A galera, ela entra, ela tem um olhar, talvez, romântico, né? Do MBL, vai encontrando algumas questões, vai acordando para a realidade e acaba saindo e se torna traidor. Só que vocês viram muita coisa lá dentro. E tem muita gente que fica se questionando. Só que todo mundo que questiona, normalmente está envolvido com a política. No meu caso, eu não estou. Correto. E eu sempre falo, pô, a gente busca a verdade aqui. E tem algumas dúvidas que a galera traz que eu falo, porra, são dúvidas bacanas, assim, eu acho que são pertinentes. Então, por exemplo, como é que eles criaram um partido? Você começou a citar. Ah, não, porque eles têm relação com o pessoal do STF. Tiveram reuniões diretamente com o STF. Mas que tipo de acordo ou de reuniões eles fazem? Eu não estava lá dentro. Então, aí entra a parada. E eu vou te dar até um exemplo, não sei nem se você viu esse vídeo. Eu estou disposto a falar exatamente o que eu sei, o que eu vi, o que eu ouvi. É uma coisa. Eu não vou falar. Eu estava dentro da reunião? Não estava, então não estava, então não vou falar. Dentro. Sim. Aí eu vou te dar um exemplo. Você viu o vídeo que eu fiz sobre as doações erradas que o MBL recebeu pra em 22? Que depois eles doaram para outros. Você não viu esse vídeo? Quem falou aqui para mim foi o Gil Diniz. Ele pediu pro Nando Moura ver. Isso. E aí foram atrás e tal. Isso. Eu pedi pro Gil na DM para ele me mandar lá e eu fui pesquisar os nomes, aí foi onde eu fiz o vídeo. Sim. Te agradeço ele sobre isso. A questão é, você falou que nunca se envolveu com política de verdade, né? Você até descobriu aquela parada de quantos votos, quantos milhões que voltam com o Salles comentando contigo. Isso. A gente que está mais interno e tem contato com vários caras caciques da política, a gente recebe também propostas absurdas. E até esse papo de falar que eu me vendi, eu recebi propostas de 250 mil reais de sacanagem para receber por fora e estando em partido do Centrão. Eu continuei no mesmo partido que eu estava, no Novo.
Eu não saí. Você tá no Novo hoje? Tô. Tá. No mesmo partido que eu fui candidato. O primeiro partido que eu fui Entendi, filiado. Entendi. Isso é um padrão, né, No Cossonaro? MBL, não. Isso é No um MBL eu padrão. não tô mais. Você acabou de ver aqui o Faustino dando um testemunho dele, e é o que eu sempre falo. O Holliday saiu do MBL, ele manteve a linha dele coerente, combativa, anticorrupção. Pavanato, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa. Faustino, a exata mesma coisa. Continua independente. Ou seja, Cossonaro, a mesma coisa. A gente não tem nossos princípios. O que a gente defende, sempre defendeu. As nossas ideias, nossos princípios, o nosso modo de fazer política. Portanto, pega a Glenda mesmo. A Glenda que veio aqui anteontem, eu acho, né? Ela nunca foi nem Bolsonaro, nem PT. Ela saiu do movimento e continua independente. Ou seja, você pega pessoas mais de uma centro-esquerda, como é o caso dela, mais liberal, né? Até as pessoas mais de direita, mais bolsonaristas ou mais libertárias que seja, e as pessoas continuam com as mesmas ideias. O Faustino, por exemplo, que veio aqui, ele continua fiscalizando em Natal, continua combatendo o sistema lá. Não sendo base do prefeito. Continua não sendo base do prefeito. Diferente da galera do MBL em São Paulo. Ou seja, eles dizem que o Cossonaro se vendeu, agora eu também sou amigo do Cossonaro, e eu vi de perto, ele ficou 1 ano longe da política. Ele foi se aproximar de Deus, Sabe uma coisa que me deu... Ninguém saiu dos nossos aqui, ninguém saiu do movimento para cair no colo de algum corrupto, para se vender, para trocar de lado abruptamente. Não, a gente mantém a mesma linha. Portanto, é muito engraçado pensar que, de fato, como o Faustino bem disse mais cedo, a maior prova de lealdade que a gente poderia dar é sair do movimento. Não, eu entendo, porque vocês mantêm a coerência da consciência de vocês, Sim. porque vocês estão vendo um ambiente que é diferente daquilo que foi prometido. A minha questão é que toda vez a gente levanta essas ideias e fica sempre... eu vou ser bem sincero, igual eu sempre falo, porra, me mostra alguma coisa que tenha sido errado no MBL, um exemplo. Beleza, tem muita... Talvez você seja o primeiro que eu vá ouvir coisas mais incisivas. Mas é tudo muito superficial que a gente ouve. É muito mais uma questão de desavença de grupo, até de ideias. Mas ainda isso não desabona completamente. Você entende meu ponto? Entendo. Eu olho para o grupo e eu posso não concordar, mas não necessariamente desabona. Eu vou dar um exemplo prático.